Galerinha, nós temos aqui uma questão de concurso para administrador que foi aplicada em 2022 e elaborada pela FGV. Se vocês olharem ali no enunciado, nós temos 3 afirmações que nós temos que completar com V ou F. Então nós vamos analisar uma por uma para depois assinalar a alternativa correta. O exercício aqui vai tratar sobre taxa de juros nominal e efetiva. Então vale a pena nós pararmos um pouquinho aqui para identificar quais são as diferenças de uma e da outra. Então, por exemplo, se eu dou uma taxa de juros mensal e a cobrança é mensal, eu estou efetivamente cobrando conforme a capitalização. Então, nós temos uma taxa de juros efetiva, porque o período de capitalização e o período da taxa coincidem. Por exemplo, se eu der uma taxa de juros anual, mas a cobrança for mensal, nós temos ali uma taxa de juros nominal, porque não bate o período da capitalização com o período dado pela taxa de juros. A primeira afirmação está dizendo que a taxa efetiva anual, equivalente a uma taxa nominal de 10% ao ano, com capitalização semestral, observação importante, é igual a 10,25% ao ano. O próprio enunciado está dizendo que esses 10% que são anuais, capitalizados semestralmente, representam uma taxa nominal. E eu preciso encontrar a taxa efetiva anual. Taxas de juros nominais são proporcionais ao período de tempo. Então eu posso dizer ali que a minha taxa semestral vai ser a metade da nossa taxa nominal, que é de 10%. Então eu vou indicar aqui por IS, que é igual a 5%. O que eu preciso calcular agora é a taxa efetiva anual. Então, se eu pegar um capital e aplicar durante 2 semestres sobre essa taxa de 5%, o resultado ou o montante tem que ser igual a esse mesmo capital aplicado a uma taxa anual durante um ano, porque 2 semestres equivalem a um ano. Então, eu vou pegar um capital qualquer, aplicar a taxa de juros de 5%, que eu vou escrever como 0,05, elevado a 2, porque 2 semestres eu estou trabalhando com um ano, vai ser igual ao capital aplicado a uma taxa anual, que eu não sei, eu vou ter que descobrir, durante um ano. Esse capital aqui é irrelevante, porque nós podemos simplificar, então o resultado aqui vai ser 1,05 elevado ao quadrado, igual a 1 mais a taxa de juros anual. Se nós efetuarmos 1,05 elevado ao quadrado, vai dar 1,1025. Isso aqui é igual a 1 mais a nossa taxa anual. Subtraindo um dos dois lados, vai dar 0,1025, igual a nossa taxa anual, e percentualmente, isso aqui equivale a dizer que é 10,25%, que foi o que de fato afirma o exercício, então a gente pode dizer que a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação diz que a taxa efetiva anual, equivalente a uma taxa nominal de 10% ao ano, com capitalização semestral, é a mesma coisa que nós fizemos na afirmação anterior, é maior do que aquela com capitalização mensal. Eu vou responder se é verdadeiro ou falso de duas formas. A primeira delas vai ser usando somente teoria, sem cálculo. Mas existe a possibilidade de nós fazermos os cálculos e compararmos as duas taxas. Isso porque nós já calculamos no item anterior. Já digo para vocês que esse cálculo aqui é praticamente inviável sem calculadora. Se nós pensarmos nesses 10% com capitalização anual, significa que se nós colocarmos um certo valor, daqui a um ano nós vamos resgatar 10% a mais. Mas quando eu resolvo quebrar a capitalização, como nós fizemos na primeira afirmação ali, que é em semestral, eu pego aquele mesmo valor, passo um semestre com uma taxa proporcional e a partir daquele novo valor, que é meu montante, eu calculo por mais um semestre. Lembre que aqui, como nós calculamos, o resultado final foi um pouco maior do que a capitalização anual, foi 10,25. E se eu resolvo quebrar aquele semestre em períodos menores ainda, como eu tenho aqui um certo valor, daqui a um mês eu vou ter uma taxa que vai ser proporcional ao anual, e sobre esse novo valor eu aplico essa mesma taxa, e vou aplicando, por serem juros compostos, o meu valor vai ser ainda maior. Então, quanto mais eu quebro a minha capitalização, maior vai ser o meu valor. O que de fato eu posso dizer que a afirmação é falsa. E se nós pensarmos em fazer um cálculo, eu já digo para vocês que sem calculadora não vai valer a pena. Nós precisaríamos pensar que a nossa taxa mensal vai ser proporcional à nossa anual. Então nós precisaríamos dividir o 10, que é anual, por 12 meses. Então essa aqui seria a nossa porcentagem. E o que eu preciso encontrar agora é a minha taxa anual. E aí eu tenho que fazer uma comparação de capitais aplicados a essas taxas em períodos equivalentes. Então, por exemplo, eu teria que pegar um capital, aplicar a uma taxa mensal, que é de 10 sobre 12, então eu ainda precisaria dividir por 100, significa que eu preciso somar 10 sobre 1.200, na calculadora é fácil, tá? Elevar a um período de tempo, que são 12 meses, e o resultado precisa ser igual ao capital aplicado a uma taxa anual durante um ano. Nós, de novo, podemos simplificar aqui, e o nosso cálculo vai ser 1 mais 10 sobre 1.200 elevado a 12. Na mão é inviável, tá? E eu vou colocar o resultado para vocês. De fato, a taxa de juros vai ser aproximadamente 10,47%, o que também comprova que essa afirmação ali é falsa, porque a mensal vai ser maior do que a semestral. Nós estamos agora na nossa terceira e última afirmação e eu já digo que tem uma pegadinha. Aí está dizendo que a taxa efetiva anual é maior do que a taxa nominal anual para qualquer número de períodos de capitalização. Se nós seguirmos a linha de raciocínio da afirmação anterior, nós quebrávamos o ano em períodos de capitalização menor. E quanto menor o período de capitalização, o que nós teríamos ali? Um valor maior para a taxa efetiva. Só que ali está dizendo que é para qualquer período de capitalização. Eu não preciso que esse período seja menor do que um ano, pode ser maior do que um ano.
E se for maior do que o período que foi dado na taxa de juros, nós teremos exatamente o contrário. Então nós não podemos afirmar. Se tivesse dado ali que o número de períodos de capitalização inferior ao ano, ok, agora ele pode ser superior. Por isso que foi uma pegadinha. A gente sempre tende a pensar que o período de capitalização é menor do que o período que foi dado na taxa. Então essa afirmação também é falsa. E aí nós temos V, F e F, que dá para assinalar então a alternativa D.